Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. Uns pequenos detalhes, né, que poderia ter sido melhor. Parabéns pela arbitragem hoje, assim, que é muito difícil vir aqui apitar, e ele fez um jogo onde ele tentou ser justo para os dois lados. O melhor Flamengo ainda não apareceu nesses principais jogos. Isso é péssimo, é um retrospecto péssimo recente em casa para um time que está brigando ali pelo título brasileiro. Mas é um resultado frustrante? É. Muito frustrante. Não adianta negar, porque o Cruzeiro, ligado no jogo, com a atitude que teve, com a disposição que teve em campo, é um duríssimo adversário para qualquer oponente. Acabou ficando um jogo meio burocrático, os dois times dando uma segurada, mas, cara, bom jogo, tecnicamente, alto nível e tal. Que jogo avassalador, galera! Mas antes mesmo da bola rolar, a cena chamou atenção. Deixa o recado pro Gabigol. Hoje não tem gol do Gabigol. Ele tá me devendo uma camisa, o safado não me pagou até hoje. Vagabundo do Gabigol. Hoje não tem gol do Gabigol, filho, não vai ter. Gabigol deixou o banco do Cruzeiro e foi direto até o banco do Flamengo para cumprimentar os ex-companheiros. Teve abraço em Bruno Henrique, teve aquele reencontro especial com Felipe Luiz e, claro, o clima de nostalgia tomou conta do Maracanã. Mas aí, quando a bola rolou, Flamengo e Cruzeiro ficaram só no empate em 0-0. E olha que tinha craque em campo, hein? Caio Jorge de um lado, Arrascaeta do outro, mas a rede não balançou. O que não faltou foi polêmica. Muitos cartões, discussões e até uma expulsão que deixou o clima ainda mais tenso. E na saída de campo, reclamações para todo lado. Acredito que o nosso time fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol, mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também, em alguns contra-ataques que a gente, no momento de transição, a gente talvez podia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada, ou de calmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, uns pequenos detalhes, né, que poderia ter sido melhor, mas acredito que foi um bom jogo e a gente talvez merecesse ganhar hoje, do meu ponto de vista, mas é olhar para frente e ir pro próximo já. Não, eu acho que sai feliz com o resultado, né? Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos do Flamengo? Time muito difícil, muito competitivo, vai brigar até o final. E a gente veio aqui, lutou, acho que também por uma resposta, né, no nosso time, né? A gente, contra o Vasco, conseguiu fazer um grande jogo, o Vasco teve méritos também, ganhou. E a gente vem aqui hoje, um jogo difícil, um jogo de confronto lá na frente. E a gente consegue fazer um grande jogo com luta, dedicação, empenho, sai feliz. Parabenizar a torcida do Cruzeiro também, que se fez presente aqui. Momentos às vezes que o Flamengo estava pressionando, a gente escutava o grito deles, então acho que é isso. Esse conjunto do Cruzeiro, do novo Cruzeiro, dessa nova SAF do Pedrinho. Então, sai feliz com o resultado, cara. Agora nós temos o próximo jogo, um jogo difícil em casa, mas temos que buscar os 3 pontos, mas feliz, cara. Eu acho que tenho escutado muitas coisas assim, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando lá na frente com 2 times que vêm há 5, 6 anos, com grandes elencos e brigando por título. Então, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, vem muito bem, estamos na semifinal da Copa do Brasil, tá trazendo o orgulho do torcedor cruzeirense de volta, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que a gente merece um pouco de mais respeito, porque nós somos, de repente, 2 jogadores das 2 outras equipes, gastou mais do que todo o nosso elenco de contratações. Então, são equipes que estão num outro nível de contratações, de estrutura, organização, e o Cruzeiro tá brigando aí. Então, feliz de fazer parte disso, só que a gente vai lutar até o final para levar o Cruzeiro na melhor posição possível. Quando acabou o jogo, a torcida cantou time de guerreiros, né, exaltando a atuação de vocês. O título do Brasileirão, depois desse empate, é um sonho possível ainda? Não, o principal objetivo é levar o Cruzeiro para a Libertadores. A gente vai lutar até o final, tem muita coisa pela frente ainda, tem muitos jogos. Eu procuro pensar no momento, pensar no jogo, assim, no próximo jogo. Nós temos um jogo muito importante, um dia menos, descansar, se preparar
contar com o apoio da torcida lá no Mineirão, domingo, pra gente poder fazer o grande jogo, mas é pensar jogo a jogo. A gente vem pensando assim, as coisas vêm acontecendo, a gente começou mal a temporada, o primeiro semestre não foi tão bom, depois o Brasileiro e Copa do Brasil a gente conseguiu melhorar, evoluir, o professor Jardine tem um grande papel nisso, então feliz com tudo e até relembrar, assim, sabe, a gente bate muito na arbitragem, fala muito da arbitragem, eu acho que hoje o árbitro foi muito bem, deu cartão para os dois lados, infelizmente nós tomamos um vermelho, mas eu acho que ele foi justo, o cara apitou, teve personalidade, acho que é isso. Às vezes os times, quando são beneficiados, cada um protege o seu, só que pra gente melhorar, a gente tem que pensar no todo, no conjunto, pro futebol evoluir. Então, parabéns pela arbitragem hoje, assim, que é muito difícil vir aqui apitar, e ele fez um jogo onde ele tentou ser justo pros dois lados. Cara, eu acho muito chato falar de arbitragem, na verdade, até peço desculpa, mas me incomoda, assim, a mudança muito diferente de critério de um árbitro pro outro. Acho que isso é o mais prejudicial, assim. E aí acho que incomoda muito, acho que óbvio que a gente sai incomodado com isso, mas dentro do jogo a gente vê muitas vezes a equipe do Cruzeiro também incomodada, então quando você incomoda das duas equipes pela maneira que você apita o jogo, é sempre muito complicado, né? Eu não gosto muito de falar, acho que às vezes prejudica a gente também de ficar se expondo com isso, porque em algum momento ou outro a gente vai enfrentar esse mesmo árbitro, então não gosto muito de ser específico num árbitro só. Eu acho que a gente tem que pensar numa maneira de apitar que seja única para todos os árbitros, né? A gente sabe que característica vai ter uma coisa ou outra, mas a gente tentar ter o mais próximo possível num padrão para que a gente saiba que todo jogo vai ser apitado muito perto da mesma forma por todos os árbitros. Então acho que isso é o maior fator, assim. E para esquentar ainda mais, comentaristas esportivos analisaram o jogo e não aliviaram nas críticas. Eu acho que o que falta pro Flamengo, e eu acho que deve ser um desafio pro Felipe, eu não acho que ele vai falar disso, mas eu tenho certeza que ele pensa a respeito disso, porque o melhor Flamengo ainda não apareceu nesses principais jogos. Porque o Flamengo não vai ser campeão brasileiro especificamente ganhando do Cruzeiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro porque o Flamengo é mais forte, geralmente, contra quase todos os outros adversários. E ele tem mais imposição contra 17, 16 equipes do Campeonato Brasileiro do que tem o Cruzeiro. Tanto é que ele é líder. Está na disputa pelo título. Ele é líder. Ou até do que o Palmeiras, que tem uma formação principal que está girando muito em torno de 2 jogadores, com variações, mas a gente não sabe como vai lidar quando acumularem ainda mais os jogos, quando tiver, por exemplo, que tirar um Vitor Roque ou um Flaco Lopes, e o Flamengo tem os jogadores para substituir seus principais atletas. Em todas as funções. Não tem o substituto para o Jorginho, mas tem grandes volantes. Então, por que o Flamengo, no jogo contra o Estudiantes, por que o Flamengo, no jogo de hoje, como o Calçade disse, um jogo de pontos corridos com cara de mata-mata, não é a melhor versão do Flamengo? Hoje eu achei que o Flamengo começou muito nervoso. Algumas entradas pouco inteligentes, individidas, lances desnecessários, impressão saída de bola, porque não é aquela falta que o jogador, quando está raciocinando, vê que o adversário vai fazer a transição e você mata a jogada. Não, algumas entradas duras, cartões amarelos bobos, né? Então eu acho que falta uma certa maturidade coletiva, não individual, porque o Flamengo tem muitos jogadores que essa equipe ainda vai criar, mas ela, mesmo sendo a principal candidata no Campeonato Brasileiro, porque para mim é o principal favorito, mesmo sendo, junto do Palmeiras, o principal candidato, ou os principais candidatos do título da Libertadores, o time pode jogar mais. E eu não estou falando de espetáculo, eu não estou falando de goleada, eu estou falando de capacidade de decisão, que é uma coisa do jogo mental. Não é o jogo tático, não é o jogo técnico. É o jogo mental que influencia nesses dois aspectos. Eu acho que o Flamengo ainda não está pronto nisso. Uma coisa que precisa ser falada sobre o Flamengo, tá? Além de ter feito uma atuação hoje muito abaixo do esperado, o Flamengo não criou nada. Nada. Foi um Flamengo burocrático, mas foi um jogo de pegada. Tá bom. Mas quem foi pro Maracanã hoje esperava muito mais do que só um jogo de pegada. Esperava um jogo para abrir a distância pro Cruzeiro, para abrir a distância pro Palmeiras, porque tem uma coisa grave nos últimos jogos do Flamengo no Maracanã que tem que ser falada. Dos últimos 3 jogos em casa, o Flamengo só somou 3 pontos. Isso faz muita diferença no campeonato de pontos corridos. Os últimos 3 jogos contra o Grêmio, 1-1, tudo bem, teve aquele pênalti escandaloso pro Grêmio, mas empatou em casa, 1-1. Vasco, 1-1, Flamengo também em casa, como mandante. E agora, Cruzeiro, 0-0.
Isso é péssimo, é um retrospecto péssimo recente em casa para um time que tá brigando ali pelo título brasileiro. E aí tem que analisar por quê que o Flamengo não tá entregando tanto em casa. O que que tá acontecendo? E por que que o Flamengo tá caindo de rendimento agora, perto do fim da temporada, que é o momento mais importante. O Flamengo não tá jogando bem nos últimos jogos. E quando joga bem um tempo e não joga bem no outro. Então, eu acho que o Felipe Luiz precisa analisar muita coisa aí para voltar a ser o Flamengo daquele ápice que deu goleada no Vitória, no Maracanã, que estava emplacando e que de repente tá parando de entregar em casa. Chega pra cá, gente, não tem jeito, o Cruzeiro é casca grossa demais. É muito casca grossa. Mordeu 4 de 6 pontos disputados com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Escamou no Mineirão no turno e trouxe o empate do Maracanã no retorno. Aliás, empate injusto. Injusto empate. Pode reclamar, pode cuspir à vontade, eu sou inoxidável porque o jogo mostra que eu tenho razão, os números mostram que eu tenho razão, embora eu não queira ter razão. Agora tem um detalhe. Não adianta negar porque o Cruzeiro, ligado no jogo, com a atitude que teve, com a disposição que teve em campo, é um duríssimo adversário para qualquer oponente. Ah, mas perdeu. E vai perder, mas é um duríssimo oponente. O Flamengo sentiu isso nos 2 jogos. Não conseguiu ganhar do Cruzeiro no Brasileirão. Eu lamento o empate, sigo lamentando a derrota para o Vasco, porque ali sim, oscilou, foi mal e perdeu. Hoje encarou, um jogo, aliás, muito truncado, de muita marcação, pegado demais no primeiro tempo, mas muito pegado mesmo, só que o Cruzeiro foi melhor. O Rossi trabalhou bem mais. No segundo tempo foi trocação, os dois buscaram um gol, e tem um detalhe, mesmo com a expulsão do William, o Cruzeiro não sentiu, não ficou igual a cadela prenha lá atrás, não ficou acuado. O Jardim fez as alterações, precisava fazer, não tinha jeito, meteu fôlego no time, segurou o Flamengo, e hoje mais cedo, falando em segurar o Flamengo, batendo um papo com o Valu, a gente falava sobre a possibilidade de um jogo mais truncado, mais amarrado, porque era o encontro das 2 melhores defesas da competição. E foi, né? Foi muito brigado, e por mais que Flamengo e Cruzeiro tenham qualidade para fazer um jogo mais plástico, ninguém queria perder, gente. Por isso que o jogo foi disputado, foi truncado. Agora, repito, em linhas gerais, pelo que renderam os 2, eu não acho que o placar foi justo. Repito, o Rossi apareceu mais que o Cássio e por isso eu lamento o empate com o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. Teve mais atitude, foi mais time, buscou mais o gol, deu mais trabalho para o goleiro adversário. Agora de bom que chega no Maracanã é que o Cruzeiro não deixou o Flamengo desgarrar, a diferença segue de 4 pontos, o problema é que o Flamengo tem um jogo a menos, né? E o adversário é exatamente o Sport. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que viu hoje o que o Cruzeiro fez, que vem assistindo ao que o Cruzeiro vem fazendo na temporada, você pode continuar se orgulhando e muito desse elenco, muito do Léo Jardim, que é monstruoso, e de tudo que o Cruzeiro vem construindo e vem fazendo na temporada, porque segue muito vivo na briga pelo Brasileirão e é favorito ao título da Copa do Brasil. Um resultado desastroso? Não, não é. O Cruzeiro é um dos 3 melhores times do campeonato, muitíssimo bem treinado pelo Leonardo Jardim, e chegou a levar perigo ao gol, perigo real ao gol do Flamengo hoje. Mas é um resultado frustrante? É. Muito frustrante. Porque fruto de algumas coisas que eu, pelo menos, não consigo entender na cabeça do Felipe Luiz. Por que diabos Plata de centroavante? Pior, mexeu no ataque inteiro e não tirou o Plata. Manteve o Plata até o final. Pior, novamente, botou o Bruno Henrique cedo e só foi botar o Pedro e o Luiz Araújo quando faltavam 10 minutos para o final da partida. E pior, tirou o Arrascaeta e o Carrascal, que talvez fossem os 2 melhores em campo. Para que botar o Bruno Henrique? Para que manter o Plata? Por que não botou Pedro e Luiz Araújo nos lugares de Samuel Lino e do horroroso Plata? Manteria o Arrascaeta e o Carrascal em campo.
O Felipe, que eu continuo achando que deve continuar no Flamengo e deve ter o seu contrato renovado, insisto, não é um jogo como esse que vai me fazer mudar de opinião, mas ele precisa evoluir muito em alguns aspectos. Eu acho que sim, isso aí vem muito da inexperiência, mas está na hora dele começar a rever algumas situações, né? Não faz sentido, cara, essa insistência doentia com o Gonzalo Plata. Um atacante que não faz gols. Um atacante que briga com a bola. Hoje, na melhor jogada dele, ele brigou pela bola, ganhou, aí brigou com a bola, ficou cara a cara com o Cássio e deu um biquinho em cima do goleiro. Como é que esse cara pode ser o centroavante do time do Flamengo? Ah, o Pedro não está tão bem. Ok, concordo. Mas você sabe como é que o Pedro vai melhorar? Jogando. Jogando uma partida atrás da outra. Um jogo muito bom de se assistir pela adrenalina do jogo, né? Mas tecnicamente, obviamente, os dois times deram uma segurada. Acho que para os dois times era muito importante hoje não perder, né? Era muito bom para o Flamengo não perder, embora ele tivesse a chance de abrir uma distância considerável, e para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro fala, pô, meu irmão, se eu vou com 4 pontos ali, eu tenho a possibilidade, né, de ainda me manter e tal. Se eu perder o jogo hoje, eu tô fora, acabou a brincadeira. Acho que os dois ali se preservaram de correr riscos desnecessários, que o Cruzeiro fez um jogo melhor do que o do Flamengo por estar fora de casa até boa parte do segundo tempo, aí no final tem aquela pressão do Flamengo e tal, mas se você, a grosso modo, no jogo, acho que o Cruzeiro se comportou um pouco melhor do que o time do Flamengo hoje, por ter tido algumas oportunidades, né? O Cruzeiro também conseguiu ter 2 chances claras de gol, o Flamengo criou as dele mais pro final e tal. Bom jogo dos dois, não entendo muito bem por que toda vez que o Cruzeiro perde um atacante, seja o Wanderson, seja o Christian, o Jardim bota o Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho é para jogar no lugar do Romero ou do Lucas e não para jogar na ponta. Ele tem uma coisa com isso. Também não entendi muito bem hoje por que não tinha um centroavante no Flamengo, jogou o Plata e o Lino lá na frente para jogar o Carrascal mais para a direita com o Plata no meio e o Lino na esquerda. Você tem um Pedro, você tem um jogador para jogar pela direita, enfim, o tipo de time que eu jamais faria hoje um improviso, não, mas um cenário onde eu não sei muito bem por que o jogador está jogando naquela posição que não é a dele, seria o Flamengo, né? Que eu não tenho nenhuma necessidade de fazer isso, né? Tá, todos os jogadores, todas as posições ali, o Flamengo tem jogador de sobra. Acabou ficando um jogo meio burocrático, os dois times dando uma segurada, mas, cara, bom jogo, tecnicamente, alto nível e tal. E mostra também para muita gente que não tem aquela conversa de melhor time, não tem adversário. Não tem essa, mano. O Cruzeiro é muito forte, o Palmeiras é forte, o Flamengo é forte e os três vão acabar se alternando ali. O Flamengo tem uma possibilidade maior por banco de reservas, né? Toda vez que o Flamengo tiver 2 jogadores, 3 jogadores machucados, ele consegue repor e jogar numa qualidade que o Cruzeiro não vai conseguir, nem o Palmeiras, né? Nenhum dos dois tem a mesma qualidade do Flamengo para repor o jogador. Então, acho que foi um bom jogo, cara. Gostei do jogo, sim. Acho que são times que deixam muito claro porque que eles estão na liderança. Acho que o Cruzeiro deu um recado muito importante hoje para quem ainda tinha alguma dúvida, e acredite, ainda tem gente que tem dúvida, se o time do Cruzeiro pode disputar o título, se é um cavalo paraguaio, essas coisas delirantes. Acho que hoje o Cruzeiro deu uma resposta muito boa, que era tipo, ganhei do Flamengo no primeiro turno, hoje eu vim ao Maracanã, eu tive as primeiras possibilidades, até mais do que o Flamengo, mais chutes a gol para ganhar o jogo. O jogo foi muito equilibrado, mas eu não joguei menos do que o Flamengo em nenhum momento. Então, cara, é um recado fudido do tipo, eu não tô aqui de gracinha, eu não sou um cavalo paraguaio. Será que esse empate foi justo ou a arbitragem pesou de novo na balança? Quero saber a sua opinião. Flamengo e Cruzeiro jogaram realmente para empatar ou alguém merecia sair com a vitória? Então já comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto, porque aqui a polêmica nunca para. E para fechar, se no campo ninguém balançou a rede, aqui a gente balança a sua opinião. Até a próxima, meus amigos!